Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por essa noite. Deus colocou uma palavra para estar ministrando para a igreja. E antes de eu estar lendo essa palavra nessa noite, eu gostaria de estar fazendo uma oração para que todos aqueles que vão receber essa palavra sejam abençoados. E Deus venha falar aos corações. Senhor da glória, Deus poderoso, Deus de graça. Coloca, Senhor, a vida de cada irmão que vai receber essa palavra. Que a unção de Deus possa entrar na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua saúde, ó Deus. Que nessa noite, Deus, o Senhor venha falar aos corações, ó Deus. Senhor, eu apresento esse momento, Pai. Me coloco, Senhor amado, como instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar com a igreja nessa noite, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, até o 25, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Tem fé em Deus? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Essa palavra, Jesus, ele estava falando para os discípulos sobre fé. Eles passaram no lugar onde Jesus foi até a figueira procurar frutos e não encontrou, e falou que aquela figueira nunca mais ia ter fruto. E no outro dia já estava seca a figueira e eles ficavam admirados com aquele milagre que Jesus tinha feito. Mas Jesus nem, pelo que eu vejo na palavra de Deus, que Jesus nem deu resposta para os discípulos. Ele só falou assim: vocês têm fé? Porque Jesus, ele queria ensinar para os discípulos. E nessa noite o que Jesus quer ensinar é para os discípulos, que é a igreja. Ele pergunta para nós: você tem fé em Deus? Quer dizer, sua fé você tem um tanto de fé que pode mover montanha, que pode operar milagre, que pode intervir o mal contra a sua vida. Então era essa fé. Jesus estava perguntando: vocês têm fé? Porque ele queria que os discípulos aprendessem a ter fé. Então ele falou assim: porque se vocês tiverem fé, você vai dizer para o monte para ele erguer e para ele se lançar no mar. Em poucas palavras, Jesus estava falando que a fé era para que eles pudessem receber as bênçãos de Deus, receber os milagres, receber a salvação. Porque nós recebemos o reino de Deus pela fé, nós recebemos Jesus pela fé. Nós andamos nos caminhos do Senhor pela fé. Então ele falou: se você não duvidar, então nós temos aí uma luta, porque nós queremos receber as bênçãos de Deus, nós oramos, nós buscamos, e o nosso coração não pode duvidar. Então, quando você não acredita naquilo que você está intercedendo, naquilo que você está buscando, a sua fé já caiu. Então, você tem que ficar orando. Muitas vezes não é porque se você orar muito, você vai receber. Mas você tem que orar e buscar para que você possa ter fé. E quando você tiver fé, você vai receber o milagre de Deus. Então, ele falou assim: se você ora, se você busca, então você tem que crer no seu coração. Então a Bíblia fala que no momento nenhum deve haver dúvida no nosso coração. Então é uma fé poderosa de Deus que Jesus queria ministrar sobre os discípulos. E Deus, ele quer ministrar essa fé sobre o nosso coração. Então ele fala: aquilo que você diz. Então aqui Jesus está falando: você na presença de Deus, você como cristão, aquilo que você diz tem valor. Existe um livro que diz: há poder em suas palavras. Mas são palavras de poder, palavras de Deus que tem poder na nossa vida. Então Jesus falou assim: o que vocês disser será feito.
dizer, o que vocês buscam, o que vocês creem, que tiver dentro da palavra, dentro do propósito de Deus, será feito. Então ele falou assim, se vocês têm fé, vocês vão andar, os impedimentos, as barreiras, tudo aquilo que está pesado sobre a sua vida, sair. Então, irmãos, muitas vezes a gente ora, busca e não acontece nada. E quando a gente começa a ter fé, começa a repreender, começa a profetizar, começa a rejeitar, dá a impressão de que a gente está empurrando todas aquelas barreiras, todo aquele entulho, todos aqueles embaraços para longe de nós, que nós vamos, no começo sentimos como que está muito difícil, mas depois nós sentimos um alívio muito grande, porque sentimos que realmente Deus está operando. Então é isso que eu quero deixar para você nessa palavra. Aqui a Bíblia fala, tudo que você pede, você crê. Você tem que crer. E se você crer, você tem que saber, tem que ter certeza de que você vai ver aquilo que Deus vai fazer. E aqui na palavra de Deus também, no versículo 25, fala que quando nós estivermos em oração, que nós devemos perdoar. Então a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo, nós seguimos os mandamentos, seguimos a palavra, seguimos o Senhor com as nossas atitudes. Então aqui fala que se você não perdoa, você não é perdoado. Então se você não perdoa, existe uma barreira que impede sua oração, impede a sua oração, e pode ser um monte na sua vida não conseguir perdoar. E muitas vezes você não sabe se perdoou ou não, porque quando você relembra tudo que aconteceu, que alguém te fez, que você passou, muitas vezes você fica chateado e sente que você não perdoou. Por isso a nossa luta com o perdão é diariamente, porque a falta de perdão nos separa de Deus, a falta de perdão afasta o Espírito Santo. A falta de perdão afasta o milagre, e a falta de perdão produz doença, porque a amargura da nossa alma, o rancor, muitas vezes se transforma em doença incurável. Então nós temos que trabalhar o nosso coração. A maior barreira para que o milagre possa chegar até a nossa vida é o nosso próprio coração. Então a Bíblia diz que todas as vezes, porque Deus sabe da dificuldade que nós temos dentro do nosso coração. Então Jesus já falou que nós temos que ser como criança. Temos que ter um coração de criança. Um coração que não guarda mágoa, que não guarda rancor, que perdoa. Então aqui na palavra do Senhor diz, perdoa porque eu perdoo vocês. Se vocês não conseguem perdoar, então vocês também não devem ser perdoados. Olha a condição que Deus coloca. Nos coloca em igualdade com Jesus. Em igualdade com a palavra de Deus, da forma que Deus trabalha na nossa vida. O Senhor nos coloca familiar mesmo, tendo as mesmas atitudes que o Senhor Jesus teve. Então aqui na palavra do Senhor diz, perdoa, porque quem não perdoa não é perdoado. Então que o perdão não seja uma barreira, não seja um monte, não seja um impedimento nem na tua vida espiritual, nem na tua vida material, nem na tua vida familiar. Que Deus possa limpar o nosso coração nessa noite, que Deus possa nos abençoar. Mas não esqueça, todas as vezes que for orar, que for buscar, peça perdão a Deus, peça para Deus lavar o coração, para que a nossa oração possa chegar até o Senhor. O que eu quero deixar para você nessa noite é que você tem autoridade e unção de Deus para repreender o mal, para repreender a enfermidade, para repreender o vício, que você se coloque na autoridade de Deus, que você creia e que você busque sem ter insegurança ou falta de fé, que você não duvide do que Deus possa fazer através da sua vida. Isso é importante, porque muitas vezes nós achamos que se outra pessoa interceder por nós, nós vamos ser abençoados. Eu acredito que é muito mais importante você crer que vai ser abençoado, tomar posse e não duvidar. Então a palavra que eu quero deixar para a meditação da igreja nessa noite é essa. Foi aqui o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu gostaria de estar fazendo mais uma oração abençoando a vida de cada um que vai receber essa palavra nessa noite. Senhor da glória, Deus poderoso, Deus de graça,
Obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor nos ama. Agora eu peço, Senhor, por todas as famílias, por todos os lares, por todos os irmãos, por todos os amigos que vai receber essa palavra. Que o Senhor venha fortalecer sua fé. Que o Senhor venha, Senhor, limpar o coração, tirar todo ódio, todo rancor, toda mágoa, todo ressentimento. Que o Senhor venha visitar cada um em nome de Jesus. Que ao Senhor a receber essa palavra, Senhor, o impedimento que tiver possa cair por terra, Pai. Que o Senhor venha trazer bênção, milagre, cura, Senhor, e proteção, Senhor, a cada um que vai receber essa palavra. E eu os abençoo nessa noite em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja. A igreja diz amém.